Temos um break news para anunciar para vocês logo agora ao final da leitura da abertura do programa. Vamos rodar o break news, vinheta. Breaking News, CNN. Estava indicando a vocês, segundos atrás, no início dessa edição do WW, que a situação do deputado Glauber Braga estava entre ser processado e julgado, e que levaria uma cassação, ou suspensão. O que é que foi aprovado agora? Suspensão. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, vai ser agora objeto disso. Os deputados vão apreciar se já foi. Ele vai ser ele vai ser suspenso. A votação foi 318 votos a favor e 141 contra. Podemos voltar então agora à edição do WW, voltamos à edição. Qualquer outra novidade lá de cassações e suspensões, a gente informa vocês. Nós vamos tratar hoje também da última super quarta do ano, em matéria de economia, juros, e do mais recente passo do presidente Trump contra a Venezuela, capturando um navio-tanque da Venezuela próximo à costa daquele país. Antes, aos participantes da roda nesse momento, muito obrigado a Rodrigo Prando, sociólogo, cientista político, professor da Universidade Mackenzie, pela participação no programa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Boa noite, Caio. Prazer estar aqui com vocês. Thaís, querida, que prazer estar aqui com você. Ela está com o programa dela agora, âncora da CNN. Pega no meu pé. Claro, com gosto. Boa noite a você também, Caio Junqueira. Vamos em frente. Gilmar Mendes, ele recuou parcialmente, de uma decisão por ele proferida e que deixava limitada apenas a PGR a capacidade de pedir impeachment, de ministros do STF. O Senado, por outro lado, deixou discussões sobre uma nova lei de impeachment para o ano que vem. Reportagem de Luciana Amaral, de Brasília. Em uma decisão com elogios ao Senado, Gilmar Mendes suspendeu o trecho que limitava processos de impeachment contra integrantes da Corte. O recuo atende a um pedido do Senado. A Casa voltou a analisar um projeto que atualiza a lei do impeachment que estava parado há 2 anos. A ideia é que o texto seja um meio-termo entre o que defendem STF e Congresso e só avance no ano que vem. Após conversas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o autor do projeto, Rodrigo Pacheco, o relator na CCJ, o Everton Rocha, adiou a apresentação do parecer. O senador alegou que precisa analisar pedidos de alterações feitos pela oposição, pelo Ministério Público e pelas Forças Armadas. E lembrou que a discussão abrange outros postos do alto escalão da administração pública federal. Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela. Agora, os senadores se voltam ao projeto da dosimetria, aprovado na madrugada desta quarta-feira na Câmara. Após apelos de parte dos líderes do Senado, o texto vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de chegar ao plenário. A expectativa é que a CCJ liquide a pauta até o final da semana que vem. A bancada do PL avalia se vai apresentar emendas ao texto, seguindo o acordo fechado na Câmara. O relator Esperidião Amin, por sua vez, não descartou incluir a possibilidade de uma anistia geral no texto, como quer a família Bolsonaro. Aliados do presidente Lula já falam que o mandatário avalia vetar a concessão de qualquer perdão irrestrito. O Centrão foi o fiador da redução das penas, que só avançou com os votos do grupo. O texto atende aos interesses de Jair Bolsonaro e pode ajudar a demover o filho do ex-presidente, Flávio, da pré-candidatura ao Planalto. Por outro lado, o grupo também ajuda no andamento dos processos de cassação contra os deputados do PL, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Rodrigo, como a gente pode notar pela reportagem da nossa Luciana Amaral, esse que nós estamos batizando de acordão entre dois poderes é complexo e envolve vários atores e várias entregas mútuas, o que torna qualquer acordão algo, digamos, difícil de ser mantido por longo tempo. Ou não, esse aí vai funcionar? William, difícil e arriscado.
O acordão, ele me parece aí ser um freio de arrumação. E logo mais a gente tem recesso no Congresso, né, e também no Judiciário, e provavelmente isso significa que esses ânimos que estão muito acirrados se amainem. Então, de fato, é arriscado, é um acordão que tem que entregar e negociar muita coisa, mas veja só, há muito se diz que o ano que vem tem um aspecto fundamental no Senado, que é uma conquista por parte dos bolsonaristas de uma maioria. E nunca esconderam um desejo muito claro, nítido, cristalino, que é do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda no fim do ano, agora você tem uma reação do ministro Gilmar Mendes, dando uma liminar, retrocedendo, e é bem isso que você coloca, né? Uma desarmonia que estava prosseguindo, mas uma desarmonia criada pela própria liminar. Então ele tira um pouquinho o pé do acelerador, de outro lado, o legislativo também passa a ponderar na tentativa de, com esse freio de arrumação, tentar não resolver um problema que eu concordo contigo, é estrutural. Essa crise que nós temos, institucional, é algo que, de fato, apresenta uma desarmonia entre os poderes e também a disfuncionalidade entre eles, em muitos casos, na sociedade brasileira, William. Como é que foi tramado esse acordo, cara? Bom, William, partiu-se da leitura, tanto no Supremo quanto no Senado, no Congresso Nacional, de que a guerra total é perde-perde. E estava caminhando para uma guerra total. Uhum. E aí houve avaliação, principalmente ali quem pôs a mão na massa, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o relator Gilmar Mendes, a percepção de que estava caminhando para um cenário em que ninguém mais ia ganhar. Porque a guerra, quando ela é uma batalha, um vai ganhar, outro vai perder, depois vai passar 2 semanas, tem outra crise, daí o Supremo ganha, o Congresso perde. Agora, do cenário que estava caminhando, era um cenário, assim, de que ninguém ia ganhar. E aí, nessa semana, já durante o final de semana, na segunda, na terça-feira, pelo que eu pude levantar, houve as conversas ali. Gilmar Mendes conversou com o Rodrigo Pacheco, com o aval ali também do Davi Alcolumbre, para tentar uma solução, e hoje veio essa solução. Casada com a de ontem também, né, William? O silêncio do Supremo Tribunal Federal hoje sobre a aprovação na Câmara e a provável aprovação no Senado do PL da dosimetria integra esse acordo, como você colocou, né? Tem múltiplos atores e múltiplas variáveis. Hoje vem mais um pedaço disso. O outro pedaço disso é o quê? A cronologia, ela foi óbvia, né, do acordão. O relator acorda, retira o projeto de pauta da revisão da lei do impeachment, o Senado protocola um pedido para o Gilmar, dá 2, 3 horas, o Gilmar dá a decisão. Então, basicamente, a guerra total era pede-pede, foi isso que eles avaliaram, está suspenso. Não acredito que é em definitivo, mas pelo menos até o final do ano, até fevereiro, tem uma suspensão dessa crise. William, eu vou entrar aqui já sem nem você me chamar, Você é dona, porque você faz o que tem uma você coisa que me chamou a atenção nesse processo todo, que é a explicação do Gilmar Mendes, quando ele toma a decisão liminar, é absolutamente subjetiva do tempo de agora e da interpretação política dele, de que ele tinha a prerrogativa de identificar e qualificar uma lei muito antiga e, ao mesmo tempo, criar um bloqueio de exposição ao STF. E nós falamos bastante disso aqui, de como isso tinha uma caneta muito forte na política e que ele não tinha prerrogativa para agir assim. Hoje, na justificativa para ele voltar atrás, ele quase diz assim, olha, eu volto atrás, mas o fato de eu ter tomado a decisão empurrou o Congresso Nacional para tomar a decisão certa. Então, ele não abre mão desse papel que ele se colocou de ser o indutor da mudança no Congresso Nacional para o lado que ele aponta como certo. Eu não sei se isso abre um precedente, que pode ter havido uma trégua para agora, especificamente nesse caso, mas a cada episódio desses confrontos entre STF e Congresso Nacional, me parece que esse tipo de comportamento vai sendo justificado, entendeu? Assim, um ministro do STF toma uma posição extremamente política na forma e quando ele vê sucesso nisso, como foi o que o Gilmar Mendes diz, ele falou assim, olha, tudo bem, eu tomei a decisão, mas foi por causa da decisão que o Congresso mexeu. Ele adota isso como método. Tem uma pergunta que a gente pode fazer em relação aos acontecimentos.
em relação ao que você mesma interpreta como talvez tendo sido o motivo da ação do ministro hoje, ao suspender uma decisão dele mesmo. Chama-se teoria pós-fato. Depois do fato, criou-se uma teoria, e a teoria é o bode na sala. Então eu pus um bode na sala, super mal cheiroso, que é uma liminar que tirava dos cidadãos o direito de iniciar um processo, de apresentar uma denúncia contra o ministro Supremo, denúncia essa que agora, sim, volta a essa situação, porém com outro quórum. Foi um bode na sala, Rodrigo? Ou uma teoria pós-fato? Olha, o bode na sala explica muito bem, né? Porque a presença dele andando, cheirando e se mexendo já incomoda. Mas vamos pensar o seguinte, né? A questão é de uma lei de fato antiga, de uma lei que precisa, como muitas outras do Brasil, serem atualizadas. Mas, William, Thaís e Caio, eu entendo aquilo que a Thaís coloca no sentido de uma invasão de prerrogativas que seriam do Legislativo. Mas a gente tem que lembrar também que o ministro e o Supremo e a Justiça, no geral, ela tem que ser provocada. E o ministro foi provocado. E, provocado, ele deu essa liminar, que retirou hoje. De fato, ele se considera vitorioso, pelo menos em parte, por conta de ter feito com que o Legislativo se mexesse, ainda que tenha postergado para fevereiro, março do ano que vem. Então, eu creio, William, que você tem, no mundo do direito e da ciência política, inúmeras possibilidades, não são ciências exatas. Agora, é claro que a gente tem que ter a mínima fidelidade aos fatos. E me parece que este tensionamento constante entre os poderes, e no caso aqui, entre o judiciário e o legislativo, tem trazido algo que me chama muita atenção na palavra colocada pelo Caio, uma guerra em que todos perdem. Quando a gente usa guerra, o adjetivo guerra, ou a gente pensar, né, guerrear, né, belicismo, né, uma coisa belicosa entre os poderes, a gente se afasta daquilo que Montesquieu pensou, que é a harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. E esta crise com a qual você abriu o jornal é uma crise estrutural e a gente tem questões profundas, não só no Brasil, no mundo, uma desconfiança da população da democracia, uma desconfiança nas instituições, uma desconfiança em ministros do Supremo Tribunal Federal. E muitas vezes esses ministros dão elementos para essa desconfiança, mas também, William, Thaís e Caio, uma desarmonia entre um processo burocrático que leva mais tempo e uma sociedade hoje que é conectada em redes. Então, a gente tem uma situação de um Congresso, de um Legislativo, de um Superior Tribunal Federal que é analógico numa sociedade hiperconectada. E a gente vê de ontem para hoje quanta coisa mudou e está mudando ainda. Eu entrei aqui, quer dizer, uma possível cassação tornou-se suspensão do deputado. Então veja que é uma crise profunda e um mal-estar que deve ser, em algum momento, resolvido pelos atores políticos e institucionais, William. Eu vejo como você está trafegando entre o aspecto mais abrangente da crise estrutural e os seus elementos mais próximos de nós, que é o que acontece de hora a hora. Nesse acontecimento, eu vou puxar um pouquinho mais para esse lado, Caio. Nessa sucessão de acontecimentos de hora a hora, como o Rodrigo assinalou com toda a propriedade, há um outro aspecto que vale a gente olhar, que até agora, me parece, a gente não teve oportunidade. Bem, agora então. Há um isolamento, de fato ou não, da franja bolsonarista depois desse acordo. Esse isolamento vai perdurar? O que são as correntes políticas bolsonaristas nos congressos se darão por satisfeitas com o que foi até aqui tramado, essa é a palavra, ou não? William, é um isolamento, sim, das franjas bolsonaristas, mas não é um isolamento que a direita pode prescindir dessa franja. Ela ainda tem um papel relevante dentro desse campo político. Em outras palavras, o bolsonarismo ele pode não ganhar uma eleição. Só esclarecendo o que eu entendo por franja nesse contexto. São a tropa de choque dentro do Congresso. Sim. Eu não estou me referindo ao eleitorado, que isso é enorme. Sim. Estou me referindo à capacidade de ação desses soldados dentro do parlamento. Sim, mas muito do que acontece dentro do Congresso com a franja bolsonarista, com as bancadas bolsonaristas, com os bolsonaristas radicais, os bolsonaristas raiz dentro do Congresso, em tamanho e em peso político, é reflexo do papel deles, do tamanho deles na sociedade.
A direita ela pode, ela não pode prescindir do bolsonarismo, muito embora o bolsonarismo sozinho não ganhe uma eleição. O bolsonarismo não ganha sozinho uma eleição, mas a direita não ganha uma eleição sem o bolsonarismo. E por isso que esses acordos e essas concessões, como a que foi feita ontem no PL da dosimetria, eles precisam envolver de alguma maneira o bolsonarismo e pode ser então, que mas o Flávio... Eles deglutiram o batráquio e vamos em frente, ou isso aí parou na garganta? Mas vão em frente juntos, tanto que esses acordos... Parou na garganta ou foi? Não, esses acordos todos que estão sendo feitos, o de hoje, o de ontem, o de hoje com o impeachment de ministro do Supremo e o de ontem, é considerando que o bolsonarismo, embora não seja um movimento que prevalece e hegemônico na sociedade brasileira, ele tem uma força política, ele precisa ser considerado, principalmente no campo político da direita, porque o bolsonarismo ele não pode andar à parte desse campo político da direita. Por isso que o Centrão está abraçando as teses, a tese da dosimetria, a tese de que precisa ser fácil empichar ministro do Supremo. É isso que o Centrão está fazendo. Está fazendo concessões para o bolsonarismo em troca retirar a candidatura do Flávio e eles marcharem unidos contra o Lula no ano que vem. Sem interferir nesse momento. Não, eu concordo com o Rodrigo quando ele fala da coisa que o Supremo é provocado, né? Sabe, a minha percepção, Rodrigo, é que a gente escolhe a conveniência dependendo da nossa avaliação do mérito da ação do STF, né? Então, quando a gente percebe que, de repente, mesmo que essa atitude seja estranha à liturgia do STF ou que atravesse e acabe comprometendo a prerrogativa do Legislativo, se for uma pauta que a gente entende que é uma pauta soberana, defesa da democracia, cito aqui a discussão do aborto, a discussão de descriminalização das drogas, a discussão das redes sociais, parece que a gente entende assim, não, olha, mas se o Supremo não fizer, não vai acontecer. Então, isso já está um pouco, já virou uma ordem da nossa relação com o Supremo, entende? Então, talvez esse seja o novo normal.